E aí pessoal, tudo bem? Fox, o Alcaber na área, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise a respeito do penúltimo episódio da primeira parte da terceira temporada de The Walking Dead, que no caso é o episódio 7, né? Eu sei que o episódio 8 também foi lançado, tipo, tecnicamente no mesmo dia, sacou? Veio junto, igual ao início da temporada, mas pra manter uma certa organização, vamos primeiramente nesse vídeo falar do 7 e no próximo falar do último episódio da primeira parte da terceira temporada, que no caso é a mid-season finale. Como vocês sabem, eu vou levar em consideração os momentos mais importantes, cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então galera, o episódio, como eu posso dizer, apresentou finalmente um ânimo a mais, né, pelo menos momentos que podemos considerar como ápices muito mais chamativos que nos episódios anteriores, porque finalmente estava próximo do conflito direto entre o grupo do rancho contra o grupo do Walker, né, o grupo dos índios. Vamos primeiramente falar sobre a atitude de alguns personagens, né, o episódio já começa com o Jake caminhando por aí, indo em direção ao acampamento do Walker. Eu achei curioso o fato dele andar sozinho inicialmente, porque como eles estão numa situação de guerra, né, de um possível conflito direto, imediato, onde envolve guerra, mortes e tudo mais, assim, o que impediria o Walker de usar o Jake como refém, sacou? Eu achei meio estranho isso, e assim, cara, foi uma possibilidade que poderia realmente ocorrer. E se ocorresse, o personagem seria muito idiota, mas eu acho que ele passava pelo roteiro ou pela própria bondade do vilão da história, né? Eu não sei bem por que isso não aconteceu, mas continuando, né? Nós tivemos junto a isso a presença da Alicia, né? Nós sabemos que nos últimos episódios eles são um casalzinho. E uma das coisas mais interessantes no Fear the Walking Dead é que sempre que é formado um casalzinho ou dois personagens muito próximos, eles tendem a aparecer juntos em provavelmente toda a cena. E é exatamente isso que está acontecendo com a Alicia e com o Jake. Toda cena que o Jake tá, a Alicia tem que estar junto. Toda cena que a Alicia tá, o Jake tem que estar junto. E vice-versa, etc. Eu pessoalmente acho bonitinho isso, porque confirma que eles têm uma relação especial, mas ficar sempre nessa vibe, não explorar a relação com outros personagens, acaba se tornando algo um tanto, como eu posso dizer, limitado demais. Então foi interessante, porque confirma mais ainda um casal, algo que a gente já sabia anteriormente, mas, como eu disse, limita demais essa questão de relacionamento. Bom, enfim, aí começa o episódio e temos aí, finalmente, um aprofundamento a mais sobre a própria base do Walker e suas atitudes. Eu achei bastante interessante porque mostrou, como posso dizer, a questão política envolvendo eles, né? A ideologia de vingança. A vingança não, eles consideraram mais como justiça, em uma ideologia focada no derramamento de sangue e tal. É uma ideologia original, bem organizada, e eu diria que foi bem satisfatória para esse tipo de grupo, né? Porque nós sempre tínhamos pessoas soltas por aí causando caos, ou envolvendo ditadura, mas no caso do Walker e seu bando envolve com uma questão histórica, né, que foi bastante aprofundado nesse episódio, principalmente com a relação da Alicia com o Walker, né, onde falou sobre o bisavô, falou sobre a família Otto, falou sobre toda essa questão de dominar terras, enfim, é uma ideologia completamente diferenciada em comparação a todos os outros grupos agressivos já apresentados anteriormente no Fear the Walking Dead. E junto à exploração, né, dessa questão de violência, junto a uma ideologia interessante, tivemos finalmente o retorno da Ophelia Salazar. A Ophelia Salazar, velho, tipo, ela passou pelo menos uns 7 episódios sumida, ela finalmente voltou maneiro, não mostrou muito bem como é que ela se adaptou àquele meio, apenas brotou ela lá toda com uma vestimenta diferenciada. Eu achei que fez falta uma explicação, mas foi interessante a nova posição social dela naquele grupo. O que é curioso, né, que nós tivemos essas questões de acordo, né, a questão da Ophelia ir pro grupo do rancho e no caso a Alicia ficar no grupo do Walker, é muito interessante porque reflete, pelo menos o papel da Ophelia, reflete a postura do Salazar, né, do Daniel Salazar no episódio 4. Daniel Salazar no episódio 4 ficou no grupo, no caso dos ladrões, para depois ficar no grupo do Dante, né, que foi tecnicamente o vilão. E a Ophelia Salazar é exatamente a mesma coisa. Ela ficou inicialmente no grupo, como eu posso dizer, do Walker, né, o grupo dos indígenas, para depois ficar no grupo do rancho. Então a questão de pai e filha se aderirem ao mesmo comportamento, essa reflexão, é meio que uma curiosidade, mas é muito interessante isso, né, porque engloba essa ligação de pai e filha, atitudes semelhantes. E falando da própria alteração visual da Ophelia, também tivemos uma alteração visual do Nick, né, que nós já conhecíamos ele como um personagem de cabelo comprido, finalmente cabelo curto,
chamou muita atenção, sacou? Eu acho que nesse episódio eles fizeram de tudo pra conseguir chamar a atenção do público. Colocar o retorno da Ophelia, colocar a proximidade do conflito entre o Walker e o grupo do rancho, colocar uma alteração visual no Nick, tipo, eles estão colocando tudo pra você pensar, eita, coisa nova, bora ver. Então, do início até a metade do episódio, tínhamos como foco aquela questão já aprofundada nos últimos episódios, a questão do foco da política, foco no aprofundamento do vilão, mas nesse episódio em si tivemos alguns detalhes bem significativos, retorno de personagens antigos, mudanças visuais e junto a isso um aprofundamento mais, como eu posso dizer, mais preciso sobre as motivações do vilão, né? Clarear mais ainda, deixar ele um pouco mais transparente para o telespectador ter um pouco mais de empatia ou entendimento em relação às suas atitudes. Mas logo tivemos uma tentativa de salvamento da Alicia. Eu achei aquilo muito interessante porque finalmente foi um ápice, né, do episódio, uma coisa de ação, né? Pô, tava faltando isso no The Walking Dead. Teve assassinatos e novamente teve um maior, como eu posso dizer, alimento da possibilidade de um possível ataque nos próximos minutos do próprio episódio. Agora, em relação ao Jake, né, após a fuga, né, salvamento da Alicia da base do Walker, ele tenta, digamos assim, criar um acordo de paz, né, acalmar o cara ou algo assim. Eu achei isso muito idiota da parte dele, porque eu tô vendo que o Jake, ele começou a ficar um pouco mais lerdo nos últimos episódios, né, desde ele começou a se relacionar com a Alicia, ele ficou mais idiota, né, querendo tratar o vilão como uma pessoa igual ou alguém que ele pode conseguir acalmar ou algo do tipo, né, e todo mundo ao redor tá dizendo pra ele, não dá, temos que atacar, temos que fazer tal coisa. O Jake é a única figura de todos os personagens ali que tá tentando fazer as coisas da forma mais pacífica possível. E isso geralmente dá merda. E no final das contas o que tivemos? Ele quase perdendo a cabeça, ele quase morrendo ou algo do tipo. Claro, sendo impedido pela Ophelia, que chamou a atenção do Walker. Nesse momento eu achei curioso, né? Porque o vilão demonstrou uma atitude agressiva perante um herói, sacou? Perante um personagem do bem. Isso foi chamativo. Agora, foi mais chamativo ainda a questão da Ophelia conseguir acalmar os nervos do cara pra ele como fazer, garantir a liberdade do Jake. Eu entendo que a Ophelia já tá naquele grupo por um tempinho. Eu entendo que ela já tem algumas relações, mas conseguir acalmar o líder daquele bando, sacou? Isso é mais ou menos algo um tanto grande demais pra ela, não acha, sacou? Ela é meio que nova naquele grupo. Então, como é que ela chegou nesse ponto de ter uma relação tão forte ou próxima com o Walker, ao ponto de conseguir acalmar os nervos dele? Eu achei isso um tanto estranho, eu acho que isso foi feito pra acalmar, né, pra salvar o personagem de forma geral. Mas no final das contas, o que tivemos no final do episódio? Tivemos provavelmente o melhor final já feito em qualquer episódio anterior do próprio Fear the Walking Dead, né? Com todos esses impasses, com todos esses conflitos, o que estávamos esperando? Uma batalha direta entre os índios e o pessoal do rancho, né? Todo mundo se preparando, todo mundo falando, não, vamos ficar acordado por 2 dias direto. Uma coisa foda, né? Organização, medo, suspense. Enfim, o final do episódio tem tudo pra chamar a atenção. E foi exatamente isso que aconteceu. Junto à questão de curiosidade, também tivemos momentos de completo mistério, né? Com vários soldados passando mal, morrendo, virando zumbis, causando caos interno. Isso foi com uma completa, como eu posso dizer, plot twist. Foi um completo momento inesperado pra qualquer telespectador, né? Porque as pessoas estavam esperando o quê? Conflito direto. Só que do nada as pessoas começaram a morrer lá dentro, começaram a passar mal, pra no final das contas ser revelado que provavelmente, né? Não teve confirmação no final do episódio, mas provavelmente foi a própria Ophelia que causou isso. Isso foi uma grande reviravolta porque ela antes era uma personagem do bem. E aí começou a afetar um bando de personagens do bem, se tornando temporariamente uma personagem do mal. Em relação a essa postura, eu achei interessante porque vai contra os ensinamentos do Daniel Salazar, porque o Daniel, no final do episódio 4, ele se rebelou contra o Dante e se tornou uma pessoa do bem, mas junto a isso também tivemos a possível morte do Nick, né? O Nick passou mal nos últimos segundos, sacou? E a gente não sabe se ele vai morrer ou não. E isso é grandioso porque o Nick é tecnicamente o mascote do Fear the Walking Dead. E eu não consigo imaginar Fear the Walking Dead sem esse personagem. Então a questão de trazerem, pelo menos no gancho, a possibilidade de terem matado ele, ou que vão matar, é provavelmente o maior gancho, o gancho mais forte já feito em todos os episódios anteriores. Porque não teve nada nesse nível anteriormente falando. Então, galera, não teve, no caso, uma finalização, né? Como eu disse, foi um gancho. Esse episódio foi focado bastante na questão de explorar mais detalhadamente a posição do vilão, junto com a volta de uns personagens e a mudança visual de outros, né? Então, no final das contas,
tivemos uma grande confusão no meio de tudo isso, sem a participação do próprio Walker e o bando de índios de uma forma direta. Claro que isso pode acontecer no próximo episódio, mas levando tudo isso em consideração, junto com alguns pequenos problemas envolvendo, como fazer repetição de tramas, a questão de um casalzinho ficar sempre junto, e sei lá, a questão de a falta de explicações da posição da Ofélia, eu vou dar nota 7,5, sacou? Eu acho que foi um episódio que chamou bastante atenção, principalmente pelo final, sacou? Uma coisa esperada, mas que junto trouxe um detalhe completamente inesperado, que foi a questão do pessoal passar mal. Então, galera, nota 7,5 pro episódio 7, né? E no próximo vídeo vamos analisar a Mid-Season Finale. Então, galera, se você tem algo a dizer, você pode comentar na caixinha de comentários, compartilhar o vídeo, ajuda o canal a crescer. Então, esse vídeo você gostado, foca-se no próximo vídeo, valeu!